Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, no verso 17. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 17. Nos últimos anos, principalmente, quando eu deixei Belo Horizonte, a região ali de Belo Horizonte, que fui enviado para Nova Lima, que é dentro de Belo Horizonte. Fiquei 13 anos lá, mas mantive meus negócios em Belo Horizonte, minha esposa também trabalhando em Belo Horizonte. Então, não foi aquele envio, que você se desprende, se desconecta, que você renuncia a muita coisa. Nos últimos 4 anos, Deus tem me ensinado muito mais do que eu aprendi ao longo da minha vida toda. Porque quando a gente deixa um lugar, a gente dá um passo de fé, esse passo de fé, ele se torna uma linguagem a ser vivida, mais do que aquilo que a gente já tinha aprendido sobre. O que eu quero hoje trazer no teu coração é que Deus está pegando você pela mão hoje e te levando para entrar num nível diferente de fé. Você vai hoje esticar sua fé o máximo que você puder, para você experimentar o que você ainda não tinha vivido. E isso é superação. Nós ainda estamos vivendo o ano da superação. Alguém tem dúvida disso aqui? Nós estamos fechando, são 81 dias exatamente. 81 dias para finalizar o ano, e tem pessoas que já penduraram a chuteira. Tem pessoas dizendo o seguinte: o que tinha para fazer já fiz, agora o ano que vem eu estabeleço novas metas. O ano que vem eu decido que vida que eu vou ter. Vou deixar para emagrecer o ano que vem. Eu vou deixar para abrir a minha empresa o ano que vem. Como se o ano que vem, como se fosse aquela festa da virada, a única coisa que pode movimentar o teu espírito. Lembre-se que nós estamos servindo um Deus que fez todas as coisas em 6 dias. Fez tudo que nós vimos, que nós vemos e que nós vamos ver, foi criado em 6 dias. Querido, nem que seja no último dia desse ano, você vai viver uma experiência sobrenatural com Deus na sua vida, de superação, em nome de Jesus. Amém? Livro de Lucas, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Judéia, aliás, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. Amém? Fala comigo assim: vendo-lhes a fé. Não há nada mais poderoso. Eu fico pensando, como é que Deus fala conosco? E como que nós nos comunicamos com Deus? Você já reparou que Deus não tem um método para falar com a gente? Para um ele diz: toma teu leite e anda. Para outro fala: teus pecados foram perdoados. Existem vários relatos de cegos sendo curados. Um cego foi curado com Jesus passando lodo nos olhos dele. Não sei qual que é a base científica disso, e nem precisa. E Jesus manda ele se lavar. Para o outro fala: tua fé te salvou, te curou, enfim, não tem um método, não tem uma... A gente vê algumas outras religiões, você tem que estar virado para o norte, para o sul, ou se for desenhar um negócio no chão, tem que estar a base apontada para não sei aonde. Com Deus,
a única linguagem de relacionamento com Ele é a fé. A única coisa que mexe, que movimenta o céu a nosso favor, é a nossa fé. Nada mais. Nada mais. Deus não fica impressionado porque você tem talentos e dons, que inclusive foi Ele quem te deu. Semana passada nós ficamos, impressionados com uma notícia de um bilionário por aí, que alcançou a marca de 500 bilhões de dólares de patrimônio. Eu acho que ninguém nunca chegou nesse nível de fortuna. E sabe o que é mais incrível ainda? Que Deus não fica impressionado com ele. Deus não fica impressionado com alguém conquistando um patrimônio de 500 bilhões de dólares. Deus não fica impressionado por você ocupar uma cadeira de uma alta posição na sociedade. Deus fica impressionado com a sua fé. Deus não fica impressionado por eu ser bispo. Deus fica impressionado se tiver alguém aqui pregando com fé. Isso move os céus. Isso move os corações. E não é à toa que sem fé é o quê? Vocês estão de parabéns. Sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que Jesus viu naquele dia não foi a casa cheia para a vaidade dele. A única coisa que Jesus viu não foi o quanto ele era amado, o quanto as pessoas o seguiam. A única coisa que fez Jesus parar tudo foi a fé de alguns amigos descendo um paralítico até Jesus, para que fosse curado. Aonde Jesus está, queridos, existe milagre, vai ter multidão. Aonde Jesus está, vai acontecer coisas grandes, vão acontecer coisas grandes. Aonde Jesus está, queridos, é certeza de que as coisas não ficarão do mesmo jeito. Porém, aonde Jesus está, precisa existir uma linguagem de fé. Você levantou hoje da sua cama, saiu para este culto, e independente da tua vida, da tua expectativa, dos teus anseios, a única coisa que você precisa nesse momento para sair daqui transformado nessa manhã é de fé. E fé, queridos, é algo que nós precisamos extrair dos momentos mais difíceis nossos. Porque nos momentos fáceis, a gente nem precisa de fé, para ser sincero. Como é que você vai usar a fé se está tudo indo bem, se está tudo funcionando? É justamente no momento de crise, no momento de dor, no momento que você precisa de uma virada, é que você menos tem fé, e é onde você mais precisa. Já viu aquela pessoa que fala o seguinte: eu não estava esperando por isso, eu não estava esperando por esse momento na minha vida, eu estava preparado por tudo. O bispo falou que esse ano é o ano da superação. Eu tenho um discípulo que passou por isso, e olha, o amadurecimento dele em 4 meses, desde que tudo aconteceu na vida dele, é muito grande, porque ele tem usado a fé. Perdeu a mãe, era um amparo de vida, o filho nasceu, mudou de função no trabalho, decisões profissionais, a vida mudou. Conheço pessoas que viraram para mim e falaram assim: o que eu faço esse ano, porque eu não superei nada. E eu falei: você está num processo. As pessoas não entendem que elas estão num processo. Que superação não é só um nome para te deixar motivado, te deixar animado com esse ano que entrou. Superação é um estilo de vida que você precisa adotar a partir desse ano e para sempre. Quando aqueles homens viram que Jesus estava inacessível, o que eles fizeram? Vamos dar um jeito.
de alguma maneira nós vamos conseguir colocar o nosso amigo lá na cara do gol, na marca do pênalti. Nem que a gente tenha que abrir o telhado e passar ele por ali, mas nós vamos fazer isso. Vendo-lhes a fé. Quando a gente tem alguém pregando com fé e alguém escutando com fé, queridos, o céu se abala. O céu começa a se movimentar em favor. Em seu favor, em meu favor, a favor dessa igreja. Precisa ter alguém cheio de fé ministrando, alguém cheio de fé escutando. Eu estou cheio de fé, e você? Amém? A grande questão é quando alguém está cheio e não é de fé. Bispo Rodovalho, mês passado, foi o mês passado que nós pregamos? Eu acho que foi. Eu ministrei uma palavra lá na igreja, a gente aproveita, né, o tema da campanha, o bispo dá ali algumas orientações, tem livros riquíssimos, né, do bispo Rodovalho, e ele deu um testemunho, né, ele escreveu um testemunho a respeito de uma, não sei se vocês chegaram a ler o livro, tema do mês passado, mas conta uma história interessante. O bispo Rodovalho fazia uma campanha no início dos anos 90, em São Paulo, e ele trazia um bispo nigeriano que teve uma aproximação muito grande com a Sara, que é o bispo Benson e da Roça, e naquela época frequentava na igreja uma irmã que ia com 2 filhas. Elas sempre sentavam no mesmo lugar. Quem é assim que gosta, tem o seu lugarzinho marcado já na igreja, praticamente, já tem quase seu nome escrito, o estofado tem até a marquinha sua, né? As ondulações ali, né? Da sua perna, tudo. O bispo olhava, estava lá, a irmã cheia de fé, com as 2 filhas indo no culto toda vez e crendo, Deus vai mudar a história da nossa família. O marido tinha sido um cara muito rico, mas perdeu tudo. Com essa experiência negativa dele, o coração dele se fechou. E ele começou a interpretar tudo que era financeiro de maneira doentia. Inclusive com relação à palavra de Deus. Ele tinha sido cristão, abandonou as práticas cristãs. E no início dos anos 90 começaram muitos escândalos de igrejas, né, envolvidas assim com um comportamento irregular, desonesto com relação às finanças da igreja. E aí ele apontava para a televisão e falava assim: tá vendo? Vocês ficam lá indo na igreja dando dinheiro para pastor, aquela coisa toda que todo mundo já ouviu, ou que alguns aqui já possam ter falado, como eu também no passado já mencionei. Então a gente ficava, né, ele ficava com aquele pensamento, né, fechado, coração fechado. E o bispo fez a campanha. As irmãs, a irmã com as filhas, conseguiram levar esse marido na campanha. E o bispo e da Roça é aquela figura nigeriana tradicional, bem exótica, que vocês sabem, com a roupa colorida, né? O terno, não sei se era amarelo, com um chapéu vermelho, um sapato rosa, uns negócios. Combinava nada com nada, mas era aquela expressão, né, nigeriana. E ele pregando, chegou num momento que ele fez uma oferta, e ele falou: olha, eu queria colocar aqui algumas pessoas e tal, já viram, né, em alguns momentos específicos, Deus conduz uma oferta desse nível, né? E ele fez esse desafio para algumas pessoas. E o bispo Rodovalho conta no livro que ele olhou para o lado onde as irmãs estavam sentadas, e ele viu as irmãs encolhendo assim, quase que escorregando na cadeira, falando assim: ai meu Deus. Elas tinham mandado um bilhetinho para ele falando: olha, bispo, que Deus abençoe, para que nada saia do nosso esperado, para Deus tocar no coração do meu marido. E justamente naquele dia, aquele homem pregou sobre finanças de maneira ousada. Para surpresa delas, ele foi a terceira pessoa a se levantar e lá na frente
fazer uma oferta. O bispo conta que na época eram uns R$500, no início dos anos do Plano Real, era comparado ao que? Uns R$3.000 hoje, né? E aí, terminou o culto, elas entraram dentro do carro com ele, foram embora, e elas ficaram com aquela dúvida assim: o que aconteceu aqui? O que aconteceu hoje? Eu não estou entendendo nada. Eu achei que ele nunca mais ia olhar na nossa cara, porque a gente convidou ele para uma cilada. Só que a esposa, como mulher sábia, né, sempre elas, cutucou o marido, sempre elas, cutucou o marido e falou assim: meu bem, o que aconteceu hoje? Eu estou curiosa. Por que você levantou e foi lá na frente fazer uma oferta? E falou assim: Deus gerou uma fé tão grande no meu coração, que quando eu ouvi aquele homem pregando, eu não enxerguei alguém interessado no que eu tinha, eu enxerguei alguém cheio de fé. E como eu estava cheio de fé, eu fui lá na frente, e Deus mudou a realidade dessa família. Então, tudo que Deus, a gente pode pensar em tudo, os detalhes. Eu acho maravilhoso como que a Sara, a gente vai, eu sou uma cópia do que o Bispo Eraso faz, eu replico tudo, mas cheguei aqui, já enxerguei elementos diferentes que eu já vou levar para Pouso Alegre. Falei assim: não, meu culto vai ser igualzinho, não é em tudo, alguns detalhezinhos que você fala assim: gente, que legal, eu não tinha pensado nisso. Comentei com minha esposa que eu não tinha pensado nisso. Uma coisa simples, né? A gente pode pensar nisso tudo, mas o mais importante é ter alguém cheio de fé em cima desse altar, embaixo nas cadeiras, lá embaixo com as crianças, alguém cheio de fé ministrando sobre o povo. Queridos, nada é pior do que você pregar para alguém que já está farto. Em Provérbios 27, no verso 7, diz o seguinte: que a alma farta pisa o favo de mel. Você pregar para quem já está cheio de convicções, cheio dos seus próprios pensamentos, já pregou para quem é desviado? É mais difícil que pregar para quem não é crente. Você prega para o desviado, você fala assim: cara, Jesus te ama. Ele fala assim: eu sei. Cara, Deus tem algo novo para a sua vida, Ele pode transformar você, Ele morreu por você. Eu falo: eu sei. Ele não tem fé mais dentro dele, ele tem decepções, frustrações, tudo isso vai enchendo, e é difícil quando você serve o melhor prato para quem já acabou de almoçar, tirando adolescentes, né? Eu vou ser sincero para vocês, meus filhos, quando eram bem pequenininhos, né, o pessoal falava assim: olha, criança gasta muito, não gasta? Eu falava assim: gasta. Mal sabia que tinha um nível maior, tinha um estágio superior. Meu irmão, adolescente consegue almoçar depois de ter almoçado. Ele consegue. Nós fizemos uma revisão de vidas, acho que foi o de outubro, de agosto. Gente, sem brincadeira, tinham uns 80 revisionistas. Aqueles jovens, eles comeram uns 6 pacotes de arroz. Eu nunca limitei, viu gente? Nunca limitei, mas eu tive que restringir o pão, porque teve uns meninos que comiam 8 pães. O apoio chegava lá para comer e falava: cadê? Ué, passou um furacão aqui, né? Sabe aquele meme que o cara fica olhando assim, né? Fala: cadê? Eles chegaram lá, pão já tinha acabado. E gente, adolescente come mesmo, né? E aí eu tô lá, né? Na luta. Haja esforço, trabalho para alimentar os adolescentes. Mas brincadeiras à parte, é muito difícil você oferecer o melhor que você tem. Eu convido você aí em Pouso Alegre para você comer a melhor costela no bafo que você vai comer na sua vida. Amém? O pastor Robson foi lá com a gente? Foi, né? Ô, glória. Bispo Eraso, olha, tá Fernão Dias indo para cá, Itajubá é para a direita, Pouso Alegre é para a esquerda. O Bispo Eraso vai visitar a família, ele e a Bispa Cláudia, ele dá uma quebradinha em Pouso Alegre,
passa na costela e vai embora. Queridos, é maravilhoso. Mas você chega com alguém que acabou de jantar, alguém que está farto, e você oferece aquele prato, ele torce o nariz. Você pode chegar cheio de fé, mas se tiver alguém ouvindo, cheio dos seus próprios pensamentos, com suas próprias decisões, fala, não, eu não abro mão disso, meu irmão, nada vai mudar. Para que tudo seja transformado nessa manhã, precisa ter alguém ministrando fé e alguém recebendo fé, recebendo com fé. É isso. Teve um dia, tem pessoas que às vezes, se o culto não tiver exatamente nos detalhes, culto de semana, por exemplo, culto de semana é um culto que a gente entrega o nosso maior esforço, né? Porque tudo que a gente queria era ir para casa. A gente está cansado do trabalho, tem toda a rotina familiar, mas aí a gente decide ir para o culto. Naquele culto vem aquela palavra que se você não estivesse lá, você não estaria recebendo aquele momento. Lembra até hoje, eu namorando, né, com a minha esposa, eu precisava de um carro para eu visitar os meus clientes. Eu trabalhei 20 anos com vendas. Trabalhei na área de tecnologia. Anos depois, Deus me deu a oportunidade de ter a minha própria empresa. Mas eu trabalhei num período, eu precisava construir minha carteira de clientes. Eu vendia só para empresas, então eu precisava visitá-las. Eu sei o que é trabalhar com venda, eu sei o que é chegar no início do mês, dia 1º, seu salário é R$0. Você tem que fazer o seu salário naquele mês, você tem que vender. Se você não vender, você não recebe. Né? Alguém sabe do que eu estou falando aqui, né? Quem trabalha com venda é isso. Se você não vender, você não recebe. Então, eu tinha que ir. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer um investimento. Falei com a minha esposa, se eu tiver um carro, eu consigo chegar mais bem apresentado nas empresas, né? Querendo ou não, isso eleva um pouco, né, o meu branding, né, o meu marketing pessoal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, Deus vai prover. Eu estava num culto onde um pastor cheio de fé, isso era um culto de semana, não lembro se era terça, se era quarta ou quinta, não sei. Era um culto de semana, aquele culto que você não dá nada por ele. Mas o pastor pregou com tanta fé. E no momento que eu fui no altar levar a minha oferta, bati a mão no bolso, eu tinha R$50. Eu coloquei dentro do envelopinho, fechei, levei lá na frente, o pastor estava indo levar o envelope dele, encontrei com ele e falei assim, pastor, aqui está o meu carro. E aí ele falou assim, amém. Ele pôs a mão sobre o envelope. Nós começamos a orar, os dois orando com fé, um ministrando com fé e o outro recebendo com fé. Coloquei o envelope lá dentro e fui para casa. Na semana seguinte, minha sogra estava lá na casa da minha esposa, ela chamou a gente de cantinho e falou assim, olha, eu estava juntando um valor aí para ver se vocês queriam fazer a festa, né, de casamento e tal, mas, sinceramente, eu queria dar esse dinheiro para vocês, aí vocês decidem o que vocês vão fazer. Foi esse recurso que nós usamos para comprar o nosso primeiro carro. Olha que coisa, como é que Deus abriu e olha, tudo, e realmente com esse carro, eu fiz muita visita, ganhei muito dinheiro, aprendi muito sobre mecânica também com esse carro. Foi o meu primeiro, então eu comprei, não, sério, a gente chamava ele carinhosamente de maestro. Todo dia tinha um conserto para fazer. Todo dia. E sério, eu pensava assim, se eu andar com esses carros mais antigos, se você anda com um alicate e um arame, você conserta ele todo. Não era o caso. Eu estava ainda enganado sobre isso. Mas eu aprendi demais. Foi aquele carro que Deus abriu uma porta. Eles iam um testemunho assim, um resumo. No dia do meu casamento eu bati esse carro. Esse carro estava me dando alguns problemas e um irmão da igreja tinha tentado comprar. Eu falei com ele, não, você não vai comprar esse carro não. Porque se você comprar esse carro, nós vamos deixar de ser amigos. Tenho certeza.
Você vai me odiar pro resto da sua vida. E aí, no dia do meu casamento, casei no civil, numa sexta-feira, na igreja seria no sábado. Na sexta-feira, uma mulher veio, bateu no nosso carro, afundei o carro, virou um Ford Ka, né? Um Tico 800, reduziu todo. Falei, como chama? Pra lua de mel, não vou preocupar com isso não. Tem coisa mais importante, não tem? Seu casamento pra você pensar? Não vou preocupar com isso não, gente. Eu tô namoro crente, 7 anos. Você acha que nessas horas eu vou pensar em carro? Eu não vou, de jeito nenhum. E aí deixei o carro com um discípulo meu, falei assim, leve esse tempo pra sua casa, depois quando eu chegar, eu vejo. E aí, me passou pela cabeça, se eu tiver perda total desse carro, eu recebo o valor de tabela dele, o que é muito melhor. Se eu fosse vender, eu ia ter que vender um bom percentual abaixo da tabela. E comecei a orar por isso. Na lua de mel, um amigo meu me liga. Falei, Fernando, o que deu no carro? Eu falei assim, não, quando eu voltar eu resolvo. Eu falei assim, Fernando, tive uma ideia. Eu tenho um amigo que é eletricista. Nós vamos chegar lá e nós vamos dar uma pane elétrica no seu carro. Aí não tem jeito, eles vão te dar perda total. Eu falei assim, olha, não é o que eu pretendo fazer. Eu não estou em paz com isso não. Não é uma conduta correta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar para a autorizada, o que eles decidirem vai ser feito. Fernando, você não pode voltar com esse carro aqui. Sabia, eu chegava todo dia no trabalho atrasado, porque o carro tinha me dado algum problema, tinha alguma coisa para fazer. Era o maestro mesmo, né? Enfim, eu comecei a orar, falei, Deus, eu lembro daquela oferta. Eu lembro daquela oferta que eu fiz naquele dia. E tudo que eu passei hoje, até agora, me ajudou a crescer, o Senhor me ajudou a ficar próspero com esse carro. Mas se esse carro, né, de alguma maneira, o Senhor puder, ainda em cima desse milagre, agir com mais milagre ainda, eu vou ficar muito feliz. Resultado, o carro foi para mecânica, né, para autorizada. O cara me ligou, falou assim, olha, nós vamos consertar o seu carro, foi aprovado. Eu falei assim, misericórdia, não é possível que eu vou ficar com ele ainda. Então eu falei, tá bom, amém. Orei, quem aqui já orou dentro do banheiro da empresa, além de mim? Né? É lá que a gente vai quando está dando tudo errado, quando a gente está desesperado, a gente vai dentro do banheiro da empresa, fecha a porta e começa a orar. Né? Às vezes tem até uma sinfonia ao seu lado ali, mas você está orando, você está focado. Né? Resultado, eu cheguei no final dessa oração com uma certeza, estava tão cheio de fé, e quando o cara me ligou de novo, eu já sabia o que tinha acontecido. Ele me ligou de novo e falou assim, olha, nós levantamos o carro aqui e a sua caixa de marcha foi embora. Eu falei assim, e aí? Eu falei, e aí? É perda total. Eu falei, que coisa, não? Puxa vida, mas que... Ai, meus sentimentos... Pode ficar com ele para você agora. Aí, resultado, com ele, aí assim, Deus... Sabe o que eu aprendi, gente? Quando eu comprei esse carro, eu só pedi a Deus um carro. Eu esqueci que eu tinha que detalhar. Em Filipenses 1:6, 1:6 se eu não me engano, ou 16, fala assim, tornai conhecidos diante de Deus as suas súplicas. O que é isso? Detalha, não fala para Deus, porque o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe do seu coração, Ele sabe de todas as coisas, mas sabe o que é você orar com fé? É você detalhar, Deus, eu quero isso, quero desse jeitinho. A mulher vai casar, ela não coloca uma lista ali, não tem? Às vezes a mulher tem até que baixar um pouquinho o padrão, porque o cara que ela quer não existe, né? Mas a pessoa coloca ali, Deus, eu quero casar com um homem assim, né? Com tal característica, e você vai detalhando. Isso é fé, você está colocando fé na sua oração. E foi o que aconteceu. Depois Deus nos honrou, as coisas foram fluindo. É detalhar, é você imprimir ali força. O que aqueles homens fizeram com aquele paralítico foi empreender força. Eles foram descendo, abriram o telhado, foram descendo o amigo ali, que eles na garra, na marra, foram descendo do jeito que dava, mas foram fazendo com esforço. Fé tem esforço, amém? Sacode seu irmão, fala com ele, fé tem esforço, amém, queridos?
em nome de Jesus. Eu quero então convidar você a se colocar de pé. Quando a gente olha Jesus descendo de um barquinho, chega para ele Jairo, chefe da sinagoga, falando: olha, minha filha está enferma, vai lá curar minha filha. Jesus fala assim: eu vou. Primeira fé, o exemplo de fé já foi esse. No meio do caminho acontece uma situação inusitada. Jesus está no meio de uma multidão, e uma mulher que estava enferma há muitos anos, há 12 anos, com um fluxo de sangue que não parava, enferma, debilitada, ela consegue no meio da multidão tocar, nem que seja na orla do manto de Jesus. Olha esse esforço. Jesus vira e fala o seguinte: alguém me curou, alguém me tocou. Os discípulos falaram: é claro que alguém te tocou, é lógico, olha a multidão que tem aqui, é impossível alguém não esbarrar em alguém. 1997, eu estava na final da Libertadores, no Mineirão, com meu pai, lotado. Meu pai falou assim: eu não estou conseguindo nem andar. Eu falei: vou levantar o pé e vou colocar lá na frente, eu alcanço. Só que aí juntaram e prenderam o pé dele. Aí ele falou assim: não, mas agora eu estou com esse outro aqui, eu vou pôr lá na frente, eu consigo. Na hora que ele fez assim, prenderam o outro pé dele, e a multidão foi entrando no Mineirão, e ele foi carregado nos braços do povo. Entrou. Quando tem uma multidão, quer dizer, é impossível você não ter contato. Contato é inevitável. Só que um contato no meio de uma multidão, alguém tocou com uma coisa chamada fé. Não foi um toque. O toque de fé é perceptível. O toque da multidão, você vai levando. O toque de fé faz tudo parar. Jesus falou: opa, peraí, eu encontrei uma coisa aqui. Eu encontrei uma coisa diferente, encontrei fé. Eu encontrei poder aqui agora para descer sobre quem me tocou com fé. Agora vai. Agora eu achei que eu estava procurando no meio dessa multidão. Alguém me tocou com fé. Uma viúva trouxe 2 moedinhas. O que fez a diferença na vida daquela mulher? Foi a sua pobreza que chamou a atenção de Jesus? Não, foi a sua fé. Hoje nós estamos aqui, amém? Nós estamos aqui cheios de fé. Eu quero convidar você a declarar sua fé em Cristo Jesus, a liberar sua fé agora. Se tinha alguma coisa te impedindo de crer, porque talvez você foi machucado ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Se você foi machucado nos últimos dias ou nos últimos tempos por uma derrota, por uma decepção, por um problema, uma crise, uma tribulação que você está enfrentando, e isso roubou a sua fé, hoje é dia de você falar: Deus, eu libero a minha fé agora. Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar todas as coisas, que eles não existem mais. Ah, bispo, mas o Senhor não sabe da minha história. Meu irmão, é exatamente por não saber, mas pelo Senhor saber, pelo nosso Deus te conhecer, é que eu creio, e por eu conhecer o nosso Deus, eu posso declarar sobre a sua vida: Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua história hoje, agora, nesse momento. Muitas pessoas falam: mas o Senhor não conhece o meu marido, ele não vai vir nunca para a igreja. Meu irmão, pela fé eu estou vendo ele aqui, mãos levantadas, lágrima descendo no rosto, ele quebrantado, coração quebrantado, falando: eis-me aqui, Senhor, eu amo minha família, eu quero minha família também no altar. Queridos, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Libera a tua fé agora, libera a tua fé, libera nesse momento no teu coração, libera, fala: Senhor, eu creio. Comece a declarar isso, fala: Senhor, eu creio. Fala: Senhor, eu creio, independente, ó Deus, do que eu possa
está passando hoje, eu escolho crer. Não importa se foram 12 anos de uma vida vivendo o mesmo problema, eu escolho crer. Eu escolho crer. Querido, olha para mim um minutinho. Existe uma passagem, se eu não me engano é João 5 ou Mateus 5, acho que é João 5, aonde Jesus passa num lugar e tinha um paralítico. Durante 38 anos ele foi paralítico. Meu irmão, pensa num ano ruim para você. Agora pensa esse ano se repetindo 38 vezes. Pensa, 38 anos a mesma coisa, o mesmo ano ruim. Chega a oportunidade de transformação na vida dele, que é Jesus, que cheio de poder, vira para aquele homem e fala o seguinte: você quer ser curado? Meu irmão, naquela hora, quem está 38 anos esperando uma cura, tinha que virar e falar imediatamente: eu quero, sim, eu quero. Mas a Bíblia diz que não foi isso que aquele homem respondeu. Aquele homem começou a argumentar com Jesus: sabe o que é? Não tem ninguém que me pega mais. Ou seja, o problema já não era mais ser paralítico, o problema era o desprezo das pessoas. Porque quando você vive um problema e você se entrega a esse problema, aquele problema gera outros problemas. E você começa a viver num emaranhado de problema, porque aqueles problemas começam a se multiplicar na sua vida, a percepção sua a respeito do mundo, a respeito da vida, por causa de um problema que você não resolveu. Um problema que você não tem fé para resolver, muda a sua percepção de quem está ao seu redor, de quem é Deus para você, a sua vida como ela é, como ela deveria ser. Muda tudo, porque você não teve fé para uma coisa. Eles, em nome de Jesus, a sua oportunidade é hoje, é agora. Eu não estou construindo isso para amanhã, não, é para agora. Não é para ao longo da semana, não, é agora. A oportunidade é hoje. É hoje. Se você hoje, queridos, gerar em fé, tudo será transformado. Independente do que seja, os céus começam a se abrir. Um problema de anos e anos e anos sem solução se resolve em horas, em minutos, em segundos, porque o nosso Deus é poderoso para fazer dessa forma, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor, fala: Deus, eu libero a minha fé agora. Eu sei que o Senhor está aqui me perguntando: queres ser curado? Queres ser transformado? Queres ser próspero? O que Deus está me dizendo hoje, eu tenho fé para receber, para crer e declarar: sim, sim, ó Deus, sim, eu creio, sim, ó Deus, eu vou ver essa virada. Comece a orar agora, querido. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Ore, declare ao Senhor sua fé. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não
suas mãos, querido. Erga suas mãos diante do nosso Pai. Fala para o Senhor nessa manhã o quanto o seu coração se enche de fé. A palavra de Deus nos garante que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O Senhor aqui hoje está ministrando através da palavra dele algo novo que ele tem para a sua vida, algo novo que ele tem para realizar na tua família, algo novo que ele tem para realizar dentro da sua casa, algo grandioso que Deus pode fazer hoje. Somente ele. Nós não estamos falando de algo simples, algo que você mesmo possa resolver. Nós estamos falando de um Deus que realiza o sobrenatural, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus que faz novas todas as coisas e que hoje tem uma promessa grande para realizar sobre a tua história. Coloque a mão sobre o teu coração, repita uma oração comigo, fala assim: Deus, o meu coração se abre, se enche de fé para que o Senhor possa fazer grandes coisas em nós, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a aproximar dessa pessoa que está do seu lado. Olha para esse irmão, fala para ele assim: tem fé aqui em mim? Pergunta para ele: tem fé aí? Olha, o bispo falou assim, ó, precisa ter fé em quem ministra, precisa ter fé em quem recebe. Fala para o seu irmão: tem fé em mim? Pergunta para ele: tem fé aí em você? Fala para ele assim: então eu vou pedir para você orar comigo 1 minuto. Amém? Nós vamos orar de 2 a 2. Começa a orar junto com o seu irmão. Comece a clamar aí junto com o seu irmão. Fala: Deus, move as águas nessa semana sobre as nossas vidas. Realiza o teu sobrenatural nessa semana, Deus. Faça coisas novas. Movimenta, Pai. Movimenta a nossa igreja. Movimenta as nossas vidas. Movimenta a nossa família. Movimenta, Deus, o teu sobrenatural. Faça, Deus, o novo do Senhor. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer, Deus. A fé nos nossos corações. Renova, Pai. E se não há fé hoje aqui, Deus, acrescenta nas nossas vidas. Faça, Pai. Faça algo novo sobre cada um. Movimenta, Deus, o teu sobrenatural. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Abra portas, Deus. Abra visão. Traga discernimento. Traga entendimento. Traga coragem, Deus. Traga ousadia sobre cada um de nós, para que possamos ver a mão do Senhor agindo sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço forte nesse irmão aí do seu lado. Fala para ele assim: hoje o nosso Deus opera maravilha na sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem? Sabe o que é sobrenatural, querido? Porque quando nós falamos sobre fé, nós não estamos falando daqui, nós estamos acionando o mundo espiritual. Como é bom nós sabemos que a nossa vida não se limita a isso aqui, mas que nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Lá em João, capítulo 10, versos 25 e 26, tem um momento em que Jesus está passando e algumas pessoas rodeiam a Jesus e eles começam a questionar algo para Jesus. E no verso 25 Jesus responde assim: eu já tenho dito e vocês não estão crendo. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Fala comigo: misericórdia. Ainda bem que está falando de um povo de lá, amém? Não está falando de nós, amém, queridos? Jesus vira e fala assim: olha, deixa eu falar para vocês. Eu não estou falando para vocês que vocês não são minhas ovelhas e por isso vocês não estão crendo. A minha verdade para vocês é que não tem como quem não é ovelha minha crer. É impossível quem não faz parte do meu rebanho crer no que eu posso fazer. Se eu começar a contar testemunhos aqui, queridos, de portas que foram abertas, se você começar a contar aqui o que Deus já fez na sua vida, ninguém acredita. Sabe por quê? Porque quem não é ovelha não tem como crer. Mas quem é ovelha
Mas quem é ovelha? Olha para o irmão do seu lado, fala para ele assim: mas quem é ovelha? Crê no sobrenatural de Deus. Que bom que você é ovelha. Que bom que você é ovelha do Senhor. E você vai crer no que Deus tem para fazer na sua história. Hoje, o bispo disse que há anos atrás, queridos, nós namorávamos. Nós levamos uma oferta no altar, sabe por quê? Porque a gente não tinha o suficiente. Era impossível entender que no mundo natural a gente poderia adquirir bens, casar, ter os nossos filhos, sonhar no mundo natural. Mas a gente acionou pelo espiritual. Nós trouxemos uma oferta no altar e aquilo selou o início do que Deus tinha para fazer nas nossas vidas. Eu quero convidar você, nós vamos encerrar esse culto trazendo uma oferta diante de Deus. Você vai falar assim: Deus, é impossível crer no que eu vou pedir aqui agora. Senhor, é impossível acreditar no que precisa acontecer na minha vida essa semana. Mas hoje